Graça e paz, queridos, amém? Deus está aqui, queridos. São poucos os que creem. Deus está aqui, queridos. Amém? Eu estava ali me deliciando com a ministração aqui do pastor Paulo, porque nós não combinamos nada, né? E é fantástico isso, né, pastor Paulinho? Quando Deus, ele testifica, né, no nosso coração, a sua vontade a ser revelada para aqueles que têm buscado, né, no Senhor a verdadeira alegria. Quantos estão alegres nessa noite? Talvez cansados, né, queridos? Talvez cansados, sobrecarregados, mas a palavra, ela nos garante. O Senhor diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, porque o Senhor nos aliviará. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado agora: o Senhor, diga para ele com fé, o Senhor está enviando pela fé o alívio que você precisa. Amém, queridos? E é por isso que nós estamos aqui, queridos, porque temos a certeza que esse Deus está presente nesse lugar, e é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força para irmos adiante, como o pastor Paulo falou aqui. Existe uma palavra que eu trago no meu coração, e a Bíblia vai revelar que desde os tempos de João Batista, queridos, desde aquele tempo que ele pregava, raça de víboras, é desde esse tempo, queridos, que o reino dos céus, ele é tomado pelo esforço. Amém, queridos? Todos os personagens a qual nós conhecemos na palavra, nenhum deles estava lá debaixo da amendoeira esperando uma amêndoa cair para comer a amêndoa, depois esperar ela secar para quebrar o coquinho. É gostoso, né? Mas todos eles estavam trabalhando, queridos. E é assim que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, cansados, talvez sobrecarregados, mas confiantes de que se Ele tem uma promessa, bata no seu peito e diga nessa noite: se Deus tem uma promessa sobre a minha vida, não é o pastor Adalberto que vai cumprir, não é o pastor Paulo que vai cumprir, é o Senhor que vai cumprir. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso também nessa noite? Deus é fiel, queridos. E é desde os tempos de João Batista que esse reino é tomado por esforço. E diz a palavra: e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém, queridos? E o pastor Paulo estava falando aqui: sede firmes e constantes. E o tema da mensagem nessa noite é: firmes e constantes diante das aflições. Amém, queridos? É um motivo de muita alegria estarmos aqui, para que Deus possa nos usar nessa noite. E eu tenho certeza que Ele já está falando, queridos, através dos louvores, já falou através da ministração do pastor Paulo e vai continuar falando, porque é o Espírito Santo que fala aos nossos corações, é Ele que nos convence, é Ele que nos direciona, é Ele, queridos, o único digno de honra, de louvor, de adoração. É importante nós entendermos isso. E essa noite não é jargão não, queridos, eu tenho certeza de que nós não sairemos daqui da mesma forma que entramos. É o Espírito Santo, é a palavra revelada, e diz a palavra que ela se renova a cada dia. Quando o Neto estava ministrando ali, Neto falou de um reino. Amém, queridos? Diga assim comigo: o Senhor, Ele é e sempre será o Rei dos Reis. Amém? E eu estava ali, sabe, recebendo do Espírito Santo, porque a gente tem várias passagens, vários reinados, de vários reis, mas só existe um rei, um reinado
que foi, que é e será eternamente. Só o Senhor é Rei, queridos. Amém? E ele ministrava ali, Deus falava no meu coração, existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua vida, de nós herdarmos esse reino, e nós vamos revelar isso aqui através da palavra, amém? Então nessa noite, abre o teu coração, abre os seus ouvidos espirituais, para que Deus possa falar com você nessa noite. Como eu falei, o tema da mensagem, firmes e constantes diante das aflições. Quantos estão passando por aflições aí? São poucos? Já vou levantar minha mão aqui. Amém, queridos? Mas você e eu que estamos passando por aflições, tem uma palavra do céu nessa noite. O Senhor está dizendo, vire para o seu irmão que está ao teu lado e diga para ele, sede firmes e constantes diante das aflições. Abra sua Bíblia na Epístola de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8, verso 18, queridos. Aleluia. Você é livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor neste lugar. Amém? Romanos, capítulo 8, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Vou ler novamente, você pode saltar de alegria aí onde você estiver. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa epístola do apóstolo Paulo, queridos, traz a revelação no livro de Romanos da justiça de Deus. Diga comigo, Deus é justo, Ele é fiel. Amém? O capítulo 8, queridos, já no verso 1, nos garante uma certeza da nossa vitória. Diz assim, o verso 1 do capítulo 8: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão em Cristo Jesus nessa noite? Diga para o irmão que está do seu lado, para você que está em Cristo Jesus, diz a palavra, não o pastor Adalberto, a palavra garante que para você não há nenhuma condenação. Amém, queridos? Não há. Para aqueles que estão em Cristo, não há, queridos. Diz a palavra. A Bíblia vai dizer que se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Ah, mas eu estou passando esse problema de enfermidade. Ah, mas eu estou passando esse problema de necessidade. Ah, mas eu estou desempregado. Queridos, a palavra está trazendo uma revelação nessa noite. Nós lemos aqui, aleluia, diz a palavra do Senhor, aqui ó, verso 18, estou absolutamente convencido que os sofrimentos do presente não podem ser comparados, não podem, e nós temos que tomar posse disso, porque nós vivemos em dias de muitas incertezas. Eu ouvi uma passagem esses dias, de um pastor que falava sobre Jesus e os ladrões da cruz, e aí ele falava, Jesus podia salvar os dois? Podia? Podia? Ele podia mesmo? Você tem certeza? Olha como a tonalidade da nossa voz já traz dúvida
para aquilo que o Senhor é poderoso. A palavra diz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, querido. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? O que Deus está te dizendo nessa noite também, queridos, é que se talvez você esteja numa situação de que não há mais saída para a direita nem para a esquerda, o Senhor está dizendo para mim e para você, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, queridos. Nada será comparado às aflições, os problemas, as dificuldades, naquilo que Ele tem preparado para nós, na sua glória que será revelada em nós. Amém, queridos? E como eu disse, lá no verso 1, Ele já nos dá a certeza daqueles que estão em Cristo, a certeza de que não há nenhuma condenação. E se nós estamos em Cristo, temos que tomar posse dessa promessa que nos garante. Não é uma justiça humana, queridos. Pastor Paulo falou aqui esses dias, se você comete um crime, se você comete algo errado, você vai responder na justiça dos homens. E talvez você tenha cometido algo e lá na frente do juiz você vai falar: ô seu juiz, eu me arrependo do que eu fiz. Parabéns, o juiz vai dizer para você, mas você está condenado. Mas a justiça de Deus, queridos, ela ultrapassa o entendimento humano. Amém, queridos? É aqui mesmo que você vai falhar, queridos, mas diz a palavra que se você apresentar um coração quebrantado e contrito e se arrepender dos seus pecados, você está perdoado, diz o Senhor. É a justiça de Deus. Lei da semeadura, claro, aquilo que plantarmos, vamos colher. E Deus não poupa, queridos, ninguém das consequências dos atos impensados. Mas Ele é um Deus perdoador, queridos. Amém? Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de justiça. E dentro da sua justiça, Ele nos garante, Ele nos dá a certeza de que as aflições do presente, daquilo que nós estamos vivendo, não será comparada naquilo que Ele há de se revelar em nós. Amém, queridos? O apóstolo Paulo traz uma revelação, queridos, na consequência daqueles que vivem segundo a carne e aqueles que optaram por viver segundo o Espírito Santo. Olha o que diz lá no verso 10. Ainda no capítulo 8, volta um pouquinho lá na sua Bíblia, verso 10 diz assim, ó: porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? É a justiça de Deus, queridos. É esse Deus justo, perfeito, inabalável. É esse Deus que é eterno, que é o Rei dos Reis. É na justiça dele, queridos. É só nele que nós encontraremos. É só vivendo no Espírito, é só buscando no Espírito Santo que nós encontraremos força para irmos adiante, firmes e constantes diante das aflições. Nada, queridos, nada será comparado àquilo que Ele há de nos revelar. E eu me apaixono, queridos, pela palavra, quando nós lemos essa promessa também do verso 17, ainda no capítulo 8, se nós voltarmos mais um pouquinho, diz assim, o verso 17, se somos filhos, quantos são os filhos aqui nessa noite? Diga comigo, eu sou filho, e por isso, eu tenho direito, faça assim com o dedinho, não mereço, mas tenho direito
a uma herança. Amém? Glória a Deus. Verso 17, queridos, diz assim, ó: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Glória a Deus. E é fantástico, porque a palavra, ela vai se complementando, a palavra, ela vai testificando. Obrigado, Davi. A palavra, queridos, ela vai se confirmando. Todos conhecem a passagem de José. Tivemos aqui uma ministração domingo pela manhã, maravilhosa. O processo, queridos, o processo a qual José passou é fantástico. E a cada momento que você lê, e a cada oportunidade que você tem, Deus traz revelações fantásticas. Mas ele passou por um processo. Diga comigo, processo. É necessário que eu entenda o processo. Amém? É o processo, queridos. Talvez José também se enquadrasse nesta palavra, de que as aflições do presente, ser jogado num poço, ser vendido como escravo, ser acusado injustamente, aflições do presente, mas aquilo que Deus tinha prometido para ele, Deus cumpriu, e aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir, queridos. As aflições de que vivemos não poderão, queridos, ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém? Temos uma herança, e é tremendo isso, queridos, porque nós temos que fazer. Somos inteligentes, amém? Quantos somos inteligentes nessa noite? Somos, e é o Senhor que nos capacita, é Ele que nos traz a inteligência, uma inteligência que o mundo não entende, porque a Bíblia vai revelar que a mensagem da cruz, o mundo lá fora vai entender que quarta-feira à noite aqui, nós somos loucos, somos mesmo, para o mundo. A mensagem da cruz para o mundo, ela é loucura, mas para nós é poder de Deus, queridos. Para nós que somos salvos, é poder de Deus. E é necessário entendermos isso para impactarmos o mundo lá fora. Somos co-herdeiros com Cristo. Se passamos as aflições, também diz o verso 17, se somos filhos, somos herdeiros, se realmente participamos dos seus sofrimentos, da mesma maneira participaremos da sua glória. Não foi diferente com José, queridos, não foi diferente com o Senhor Jesus. Tudo aquilo que ele passou, o Pai que estava no céu deu um lugar de honra a ele, queridos, mas foi necessário ele passar pelo processo. Foi necessário, aquele que nunca pecou se tornou pecado por nós, morreu naquela cruz, queridos, e ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo entre nós. Jesus está aqui, queridos. Você pode dizer um amém? Jesus está aqui. Ele está dizendo claramente nessa noite aquilo que só você e Ele sabe que você tem passado. Não há de se comparar à glória de ser revelada. Amém? A promessa que Deus tem para nós, queridos, é uma promessa de eternidade. E eu achei assim fantástico essa tradução, porque em outras traduções diz assim no início do versículo:
tenho por certo que as provações, considero que as provações, porque para mim as provações, note que essa tradução diz, absolutamente convencido, é uma afirmação, amém? É uma certeza, é algo completo, queridos, de uma glória que será revelada em nós. Essa tradução traz uma reflexão de que temos que tomar posse nessa noite. Sabe quando uma pessoa vem vender alguma coisa, quando alguém vem oferecer e até nos convence, né? Não, agora eu fiquei convencido, não, agora eu vou apostar, não, isso agora é verdade. Quantas coisas, queridos, que nós acreditamos e como quando fomos ver lá na frente, era a história da carochinha. É assim que se fala aí? Mas aqui não, queridos, é um convencimento do Espírito Santo, amém? É um convencimento real, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, absolutamente convencido de que essas provações, de que as minhas lutas, as minhas batalhas, elas não podem se comparar com a glória que será revelada a anjos. É isso que a palavra está dizendo? A glória que será revelada só a pastores, a presbíteros ou alguém que tem algum cargo, não, diga no teu peito, a glória do Senhor está sendo e continuará sendo revelada em mim, diga com fé, em mim, amém? É absolutamente, você sairá daqui nessa noite, não convencido por mim, mas pelo Espírito Santo, convencido absolutamente de que nada será comparado àquilo que Deus tem para nós, amém? Diga comigo, o que Deus tem para mim, é para mim, é Ele quem garante, glória a Deus. Precisamos entender isso, querido, esta noite, o Espírito Santo está nos revelando que precisamos sair daqui essa noite, absolutamente convencidos, de que nossas lutas, sofrimentos, provações, aleluia, enfermidades, perdas, nada nesse mundo poderá ser comparado com o que Deus tem para mim e para você, queridos. A Bíblia vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nessa noite o Espírito Santo também está revelando, queridos, a sua luta, a sua batalha. Deus te trouxe aqui nessa noite, para que o Espírito Santo possa te convencer de que nada pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós, amém? Repita de novo para o seu irmão, sede firmes e constantes, amém? Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 4, glória a Deus, capítulo 4, verso 16, 2 Coríntios 4,16 diz assim: portanto, não desanimamos, amém? Vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele, não desanime, é o Senhor que está te alertando, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Diga para o seu irmão, o Senhor está te renovando, dia após dia, e amanhã, diga para ele, e amanhã, Ele irá
te renovar novamente. Diga para ele, depois da manhã, ele irá te renovar novamente, porque a sua palavra nos ensina que é dia após dia. Amém? Pois as nossas aflições, verso 17, leves e passageiras. Diga para ele, as suas aflições. Diga para ele, eu não sei o que você está passando, mas o Espírito Santo está te revelando que elas são leves e passageiras. Amém? Elas estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Amém? Diga para ele, esse renovo, dia após dia, é incomparável. Não acaba amanhã, nem depois da manhã, porque ele será, para mim e para você, eternamente. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Deus está produzindo em nós, queridos, uma glória incomparável, de valor eterno. Repita comigo, nessa noite. Fique de pé, queridos. Repita com fé. Diga comigo, essa noite, eu estou absolutamente convencido pelo Espírito Santo que as minhas aflições são passageiras, mas a glória do Senhor na minha vida sempre será eternamente. Aplauda o Senhor mais uma vez. Sabe, queridos, eu gosto muito de livros, autores que são motivadores. Amém? Eu acho fantástico. Augusto Cury, algumas frases de alguns esportistas, né? Michael Jordan, Ayrton Senna, Bernardinho. Eu gosto muito, queridos. Mas eu confesso aos irmãos que não há palavra mais motivacional do que essa, queridos. Deus trouxe algo aqui fantástico, de que tudo aquilo que estamos passando, queridos, e não tem como medir, porque a Bíblia diz que Ele permitirá que nós passemos, e não há nada que não possamos suportar. Amém? Sabe aquela luta que você viveu há 3, 4, 5 anos atrás, que você falou, eu não aguento, eu não vou aguentar. Você está aqui hoje, queridos. Você está aqui hoje, queridos. O Senhor te trouxe até aqui. O Senhor te conduziu, o Senhor te guardou, o Senhor te protegeu. Os livramentos, a graça, a misericórdia continua sendo derramado sobre a tua vida. E Ele nos traz nessa noite para dizer que nada pode se comparar. Nada, queridos. Ele é fiel. E se você veio nessa noite buscar algo que possa amenizar um pouco aquilo que você está passando, você encontrou, queridos, porque o Espírito Santo já estava aqui te esperando nessa noite. Feche os teus olhos, queridos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.